João disse: estou vendo um dragão. Ele prossegue porque a visão vai se abrindo. E ele disse assim: e vejo também uma mulher. E a mulher está grávida. E esse dragão quer matar a mulher. É uma visão. E na visão de João, a Bíblia diz que a mulher foge do dragão, aleluia, e vai para o deserto. E lá no deserto, a mulher vence o dragão, porque ela dá luz a um filho. Toda a fúria do dragão em relação à mulher é porque a mulher está grávida de um filho. Aleluia. E agora a mulher dá luz a um menino. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. É uma linguagem simbólica. O dragão é Satã. A mulher é a esposa de Deus. E Hitler não foi o único a perseguir o povo de Israel. Muitos outros tentaram perseguir o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel é a esposa de Deus. Então, o filho que está na barriga da mulher nada mais é do que aquele que tem poder para esmagar a cabeça do dragão. Então, Deus engravida Israel quando cultua com ele, porque o culto é uma núpcia. Aleluia. Se o culto é uma núpcia, então há um relacionamento entre a esposa e o esposo. E o que é a semente? A semente é o poder de gerar no homem aquilo que não existe nele. Então, quando Israel cultua a Deus, Deus desce no culto, aleluia, e semeia a palavra profética. E Israel vai ficando grávido das profecias de Deus, das profecias messiânicas, das profecias do Salvador, aleluia. Graças a Deus que a mulher deu a luz. E o menino está aqui no nosso meio nesta noite, representado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: convidou-o, verso 36, um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Preste atenção. Fariseu. Hoje em dia, fariseu é uma conotação pejorativa que se aplica a pessoas que não são firmes na fé. Mas há 2000 anos atrás, quando não existia o Islã, quando não existia o cristianismo, quando a única religião monoteísta era o judaísmo, nos dias de Jesus, o judaísmo tinha 4 etnias religiosas, 4 vertentes doutrinárias, e os fariseus eram uma delas. Eram 4, eu vou falar as menores de forma rápida. Os 2 menores grupos. O primeiro chamavam-se essênios. Os essênios eram religiosos que negaram a viver-se em comunidade, em sociedade. Migraram para os desertos, migraram para as cavernas e dedicavam a sua vida na compilação de textos sagrados da Bíblia. O outro grupo, que era a minoria, chamavam-se zelotes. Quem eram os zelotes? Zelotes eram judeus religiosos profundamente vinculados à política. Foram zelotes que cercaram Jesus e tentaram aclamá-lo como rei de Israel. Mas Jesus disse para eles: o meu reino não é deste mundo. As 2 outras vertentes eram maiorias. Quais eram elas? Os fariseus e os saduceus. Qual a diferença entre fariseus e saduceus? É que os saduceus não acreditavam no que os fariseus acreditavam. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus diziam: os mortos não vão ressuscitar. Os fariseus acreditavam na existência de anjos e de demônios.
Já os saduceus diziam: anjo e demônio não existe. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos ao soar da trombeta. Já os saduceus diziam que os mortos nunca iam ressuscitar. Os fariseus diziam que Deus ia julgar o mundo em um grande tribunal. Já os saduceus diziam: Deus não vai julgar o mundo, as pessoas são julgadas na hora que morrem. Então, muito bem, eu preciso perguntar para você: quantos aqui acreditam na ressurreição dos mortos? Levante a mão. Quantos aqui acreditam na existência de anjos e demônios? Levante a mão. Quantos aqui acreditam que Deus vai julgar o mundo? Levante a sua mão. Então, irmãos, no fundo, lá no fundo, nós somos muito parecidos com os fariseus, porque acreditamos em tudo que eles acreditam. Um fariseu convidou Jesus para um culto em casa. Por favor, tenha paciência comigo nestes primeiros minutos. Há 2000 anos atrás, só 3 lugares eram autorizados para se cultuar a Deus. O primeiro lugar era um lugar onde milhares de pessoas cultuavam. Em língua hebraica, Beit HaMikdash, ou a casa sagrada. Esse era o templo. Nos dias de Jesus, o templo era o templo de Herodes. Milhares de pessoas do mundo inteiro iam adorar a Deus lá naquele santuário. Mas existia ainda um segundo lugar autorizado por Deus para se adorar. Esse segundo lugar chamava-se em língua hebraica de Keilat, Kahal, ou, se você preferir, uma Ohel. Ambas palavras são sinônimas, que querem dizer sinagoga. O que é uma sinagoga? A sinagoga é a congregação da sede. A sinagoga é a extensão do templo. Se no templo são milhares de pessoas que adoram, na sinagoga centenas. Mas ainda existe um terceiro lugar autorizado para fazer culto há 2000 anos atrás. Não é só no templo, não é só na sinagoga. O terceiro lugar é em casa. E parece que o culto se afunila. A parte larga, milhares de pessoas se reúnem no templo, mas vai se afunilando para centenas de pessoas na sinagoga. Porém, em casa, apenas um pouco mais de uma dezena de pessoas pode adorar. O fariseu, muito inteligente, na expectativa de saber quem era aquele pregador itinerante de Nazaré, aquele jovem rabino, ele na expectativa de saber quem é Jesus, então ele não marca um encontro com Jesus lá no meio da multidão, ele não marca um encontro meritíssimo lá no meio das centenas de pessoas, não, ele chama Jesus para um culto muito próximo dentro de casa. Um culto muito particular dentro de casa. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, por favor. A maioria das grandes revelações que Jesus entregou pregando, Ele não entregou no meio das multidões. Ele entregou em reunião de pequenas pessoas. De poucas pessoas. Está entendendo? Você está vendo aqui hoje uma multidão, não é? Aí quando você chega lá na sua cidade, lá na sua igreja, tem só pouquinha gente. Toda vez que você chegar numa igreja e tiver pouquinha gente, liga as antenas, porque é Deus querendo falar no particular com você. É Deus querendo ministrar algo só para você. Um culto em casa, ora, toda casa deve ter 2, no mínimo 2 altares. Primeiro altar de uma casa, a mesa onde se come. Porque quando você senta na mesa para comer, você experimenta todo dia a resposta, o cuidado e a provisão de Deus para a sua vida. Mesa é altar, altar é lugar de aliança. Então, cuidado com quem você senta na mesa para comer. Segundo altar dentro de casa, é a cama onde se dorme. O pacto não é de maná, o pacto da cama é de sangue. Então, se alguém te visitar, bota para dormir no quarto das crianças.
bota para dormir lá na cozinha, na sala, no banheiro, no quintal, menos na sua cama. Porque a Bíblia diz que a sua cama deve ser sem mácula. Por isso que eu vou falar de mim, opinião pessoal minha, eu sou contra crente casado em motel. Por quê? Porque se deita na mesma cama que a prostituta se deitou, que o homossexual se deitou, e que abominações foram feitas contra Deus, e se torna como ele. Três tipos de mesa. A primeira, uma mesa comum. Uma mesa comum é uma mesa comum que você olha para ela e você vê os pés, você vê a tampa, você vê tudo. Uma mesa comum. Mas existe uma segunda mesa. Uma mesa que é usada apenas em momentos especiais. Alguns pregadores já pregaram sobre esse texto e disseram que a mesa era no chão. Eles não erraram em relação à mesa, erraram em relação ao tempo. Por quê? Porque a mesa no chão, em forma de U, é usada assim, só na Páscoa, só no Hag Pesach Sameach. Por que que é só durante 7 dias no ano que judeus comem no chão? Pode ser milionário de Nova York, pode ser riquíssimo da Argentina ou do Brasil, não importa quem ele é, mas durante 7 dias, todo judeu no mundo tem que comer no chão. Por quê? Para se lembrar de onde veio. A Páscoa, pastor Paulo Marcelo, é para fazer o povo não se esquecer de onde veio, que hoje eles são ricos e poderosos, mas quando sentam no chão, se lembra que um dia foi escravo e comeu no chão. De vez em quando, Deus tem que colocar umas mesas dessa para nós, Dedé. Pastor Anderson, ainda existe mais uma terceira mesa, e foi essa mesa que Jesus sentou. Essa mesa é uma mesa chamada de Kiddushá. Kiddushá, se você reparar, é uma palavra que tem uma raiz hebraica muito parecida com a palavra hebraica popular, Kadosh. Kiddushá e Kadosh é quase a mesma coisa, só que Kadosh quer dizer santo, e Kiddushá quer dizer santidade. Uma mesa de Kiddushá, ela não é no chão, ela é de pé. Só que quando alguém olha para ela, aleluia, estou sentindo a presença de Deus. Quando alguém olha para uma mesa de Kiddushá, ele não consegue enxergar os pés da mesa. Por quê? Porque uma mesa para essa cerimônia deve-se cobri-la ou forrá-la. Preste atenção, eu sei que você está imaginando, com uma toalha, vamos chamar de toalha, de linho branco fino, grosso. Ela não deve ir, pastor Napoleão, só até a metade. Não, aquela cortina, aquele véu, aquela toalha, tem que chegar até lá embaixo. De modo que quem olha, pastora Flor, pastor Alex, quem olha não enxerga os pés da mesa. Quando se coloca uma mesa dessa, se remonta os 2 níveis de relacionamento que o homem pode ter com Deus. O primeiro nível é quando alguém senta na mesa e aparece para os homens.